Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Sejam eles vistos consulares, nacionalidade, regularização de pessoas que já estão em Portugal e vários outros assuntos e temas que dizem respeito a um processo de imigração para Portugal. Portanto, queria lhe convidar para dar uma olhada na nossa playlist. Tem bastante material separado por categorias, certo? Está lá organizado para que vocês possam localizar os assuntos que possam ser do vosso interesse. E, inscrevendo-se em nosso canal, não deixe de marcar o sininho, de dar o like aos nossos vídeos. É muito importante dar o like, porque isto faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o material é interessante e leva este material a mais pessoas, fazendo com que o vídeo tenha uma abrangência maior. Portanto, dê uma olhada na playlist e verifique o que nós já produzimos e inscreva-se no canal. Desde já, nós agradecemos. Para os demais, que já são nossos seguidores, que já são inscritos há mais tempo no canal, nosso muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco, por participarem, por enviarem sugestões, comentários, críticas também são bem-vindas, uma vez que obedeçam certas regras e certos critérios que são estabelecidos e que não venham a ofender aquelas pessoas que se manifestam de maneira livre e espontânea aqui no canal. Portanto, nosso muito obrigado a todos. Lembrando que essas críticas, esses comentários, essas sugestões podem ser colocadas aqui abaixo do vídeo. E se forem assuntos relacionados a processos pessoais, aquilo que você tem como um projeto, aquilo que você tem como um caso em andamento, aqui está o nosso Instagram. E é para cá que você vai enviar, então, esta sua informação, este seu pedido, esta sua sugestão, e nós faremos uma análise e nossa equipe dará o encaminhamento adequado a esta situação. Muito bem. Dada a introdução, vamos fazer o quê? Vamos falar hoje a respeito da UNEF, Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, aqui em Portugal. Isto trata-se de uma decisão, de uma, podemos até dizer, imposição, por parte da União Europeia, no sentido de criar regras claras e unificadas por todos os países que compõem este espaço, para que haja um padrão, para que haja uma regra única no que diz respeito a entradas e saídas de estrangeiros neste espaço. A UNEF é o título que foi dado por Portugal, que é a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras. Esta unidade vai ficar responsável, então, por todo o controle de entradas, saídas, permanência de estrangeiros em Portugal. Por que eu dei uma ênfasezinha aqui na questão permanência? Porque, assim como era lá no passado, quando nós tínhamos ainda a existência do CEF, era o CEF, através dos seus inspetores, do grupo de inspetores que tinha esta incumbência, de fazer o controle de entrada no aeroporto, nos portos e na parte terrestre. Da mesma forma, o controle de saída. Mas no meio disto existe a permanência. E eles faziam, digo bem claramente, o quê? O serviço de inspeção. Eles iam para a área da agricultura, para a área da indústria, para a área do comércio, para a área da restauração, para a área da hotelaria, faziam lá uma operação e encontravam, por muitas vezes, imigrantes ilegais. Estes, então, eram notificados para, num prazo de 20 dias, deixarem o país ou, neste prazo, buscarem a sua regularização no país. Por óbvio que, naquela época, os 20 dias eram um prazo suficiente para que este cidadão buscasse uma manifestação de interesse e, desta forma, se resguardava no interesse de permanecer em Portugal. E fazia com que, então, este convite, digamos assim, do Instituto CEF, daqueles inspetores, caísse por terra e eles, então, aqui permaneciam. Pois bem, agora
Isto deixou de ser aplicado desde mais ou menos ali 2019, quando o então governo criou aquela regra de que uma vez que contribuísse para o Estado, a pessoa era considerada legal. Então, quem trabalha, contribui. Contribuindo, era considerado legal, mesmo que o processo de manifestação não estivesse correndo ainda. Mas ele já era interpretado como legal em Portugal. Então, isto fez com que esta equipe praticamente fosse tornada sem efeito, ou seja, o seu trabalho não surtia mais efeito. E este processo caiu. Pois bem, agora, com as novas regras determinadas pela União Europeia, Portugal, portanto, faz parte e, por este motivo, tende a implantá-las, sob pena de sofrer sanções mais adiante, resolveu, então, neste governo, tocar adiante este projeto e implantar dentro da estrutura da PSP, que é a responsável pelo controle de fronteiras, esta unidade especializada. Evidente, PSP tem uma abrangência enorme de atribuições, mas dentro delas agora cria-se uma unidade que vai tratar especificamente das fronteiras. E com um reforço de pessoal, que já está em fase de contratação e treinamento. O governo estima que por volta de 600 pessoas devam, já da PSP, serem transferidas para esta nova unidade, com conhecimento, com técnicas capazes de conseguir o intuito final, que é o controle das fronteiras externas do espaço Schengen. Isto tudo começou lá em 2020, lá na União Europeia, lá em cima, podemos dizer assim. Em 2024, e isso nós vamos mostrar aqui depois para vocês, eu posso até colocar na tela, para que vocês tenham esta visão, né, do documento e facilitar a vida de vocês. O novo Pacto Europeu para a Migração e o Asilo, apresentado pela Comissão Europeia em setembro de 2020. Portanto, percebam, isto não é uma coisa nova. Na União Europeia se discute isso desde 2020. Percebam que o CEF foi extinto depois disto. Então, desde 2020 está lá na União Europeia e adotado pelo Conselho em maio de 2024. Portanto, passaram-se aí 4 anos, pode-se dizer, grosso modo, até que isso fosse finalmente externalizado e colocado em prática. Então, diz a matéria aqui, nem é matéria, isto já é exposição de motivos do projeto de lei número 23/16, primeiro, que é do governo português, que já está público, e vai à votação na Assembleia da República agora no dia 11, portanto, próxima semana. Então, isso aqui dificilmente vai ter grandes alterações, porque isso é uma coisa que, na verdade, é uma transposição para o regime jurídico português daquilo que a União Europeia já decidiu. Diz, então, que isto foi em setembro de 2020 e adotado pelo Conselho em maio de 2024, através de um conjunto de atos legislativos para reformar o quadro jurídico da União Europeia em matéria de gestão da migração e do asilo. Veio reforçar a necessidade de uma nova abordagem em matéria de gestão das migrações. Aí, o 24º Governo Constitucional adotou o seu plano de ação para as migrações. Plano apresentado aqui, em 3 de junho de 2024, no qual foram definidos os princípios da política de migração e identificados os seus principais problemas e desafios, dentre os quais se destaca a necessidade de reformulação do quadro institucional, jurídico e operacional, que enquadra o controle das fronteiras, de forma a tornar mais eficaz o sistema de retorno de cidadãos em situação irregular e imprimir um novo impulso aos mecanismos de fiscalização. É isso que consta da exposição de motivos deste projeto-lei que vai para o crivo da Assembleia da República dia 11 de outubro de 2024. Portanto, nos próximos dias. Aí nós teremos a versão definitiva, aprovada pelo Parlamento, daquilo que efetivamente muda na Lei de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. Ou seja, aquela lei
à Lei 23/2007, de 4 de julho, que é a Lei de Estrangeiros e Fronteiras a qual me referi. Pois bem, não é uma questão de o governo português simplesmente resolveu apertar a imigração. Não é isto. Isto, na verdade, é todo um movimento que vem da União Europeia e que Portugal, por fazer parte, é obrigado a também implantar. E faz bem, porque é sabido por todos que há um fluxo migratório enorme para a Europa, para o espaço Schengen, e os países têm de tomar uma atitude para que isto não se torne um problema ainda maior do que já está. Não é nenhuma novidade de que isto esteja acontecendo, todo mundo já sabe que isto acontece. Nós estamos tratando disto, quando eu digo nós, Portugal, está tratando disto para realmente alinhar com os demais países da União Europeia e assim criar novas condições, novas regras, novos controlos de imigração, de entrada, de saída e de permanência. Portanto, não é, Portugal vai apertar. Não, não é Portugal, é a União Europeia. E com vários detalhes, que eu vou deixar esse documento publicado para vocês, se também quiserem conferir lá no Diário da República depois, ou melhor agora, visto que ainda não foi votado, lá na página da Assembleia da República, onde tem toda a movimentação, toda a entrada de projetos, de propostas dos partidos. Isto daqui é um dos documentos que lá está. Então vocês podem consultar no Diário da República quando for publicado, na Assembleia da República, nos projetos centrados. E aqui no canal eu vou deixar esse documento para que vocês possam fazer a leitura total. E vocês vão perceber que há muitos artigos da Lei de Estrangeiros, naquilo que se refere à fase de controlo, que estarão sendo objeto de alteração. Alguns itens são revogados e alguns itens são acrescidos nessa legislação. Então nós vamos ter uma Lei de Estrangeiros e Fronteiras com a sua 15ª alteração, trazendo estas informações. Eu vou colocar novamente o texto aqui na tela para vocês, porque nós vamos fazer aqui mais algumas pontuações. Adicionalmente, um outro parágrafo mais abaixo, importa executar o ordenamento jurídico interno, o Regulamento da União Europeia 2017/226 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2017. Percebam, é de 2017. Que estabelece o Sistema de Entrada e Saída, o SES, para registro dos dados das entradas e saídas e dos dados de recusa de entrada de nacionais de países terceiros, a quando da passagem das fronteiras externas dos Estados-membros, e determina as condições de acesso ao SES, para efeitos de aplicação da lei, alterando a Convenção da Aplicação do Acordo de Schengen e os regulamentos da Comunidade Europeia, do Conselho Europeu, número 767/2008, e da União Europeia, 1077/2011. O que é o SES? O SES é um sistema informático automatizado para o registro das entradas e saídas dos viajantes de países não pertencentes à União Europeia nas fronteiras externas, aplicável aos viajantes que precisam de visto de curta duração e aos que são originários de países não pertencentes à União Europeia, isentos da obrigação de visto. Percebam, isentos da obrigação de visto. Quem são os isentos? Por exemplo, nós temos aqui o caso do Brasil. Então, você brasileiro vai enquadrar-se nesta situação. Você vai ter de fazer. Você é isento, ok, mas os seus dados serão coletados e inseridos numa plataforma que é comum a todos os países do espaço Schengen. Então, aquela história gloriosa que eu me lembrei hoje de manhã, faz tanto tempo que a gente ouve. Doutor, eu fui para a Bélgica, tomei um carimbo no passaporte com uma letrinha daquelas lá que me impede, ou pelo menos me impede por um tempo, ou me dá pelo menos uma razão pelo qual eu não fui admitido no país. E tive de retornar ao Brasil. Mas aí, né, doutor, eu vou lá no consulado,
eu vou lá na Polícia Federal, e na Polícia Federal eu faço um passaporte novo, não é? É assim que faziam. Passaporte novo, limpinho, bonitinho, não tem nenhuma informação, e volto para o espaço Schengen. Amigo, se você está pensando nisso, esquece. Esquece desse jeitinho. Porque não sou a favor do jeitinho. Nunca fui. E agora menos ainda. Por quê? Porque os seus dados biométricos serão coletados e serão inseridos nesta plataforma. Portanto, o papel, o passaporte, o documento em si, traz muita informação a seu respeito. Mas, além disto, você fez uma coleta de dados biométricos e ela está lá no sistema. Então, a inteligência artificial vai, evidentemente, atuar e ajudar aos inspetores de fronteira, no momento em que você se apresenta no balcão para fazer a entrada, né, no espaço Schengen, ele vai confrontar seus dados no momento em que tira a imagem para a biometria do registro de entrada, e o sistema vai dar um aviso, vai dizer, opa, esse cidadão aqui já esteve aqui, já foi colocado para fora, ou já foi impedido por esta e por esta e por esta razão. E aí o inspetor vai ter que avaliar qual é a sua situação atual, se você agora cumpre os requisitos necessários ou não. Se cumprir, pode passar. Se não cumprir, vai permanecer. E o detalhe, esta informação, estes dados biométricos estão disponíveis em todo o espaço Schengen. Então, se você tem uma restrição lá na Bélgica, lá na França, lá na Itália, lá na Alemanha, não importa. Você vir a Portugal, você vai ser confrontado com estas informações. Se você levou uma letra I lá no carimbo, aquela que já deixa você de molho por um bom tempo, esquece, filho. Não adianta trocar passaporte. Os seus dados biométricos vão lhe impedir de entrar no espaço. É isto que vai acontecer a partir de brevemente. Aliás, antes disso ainda vem o ETIAS. Você também vai ter que fazer um pedido para entrar, mesmo sendo oriundo de um país que é isento de visto. Você vai ter que fazer o pedido. E se lá na base de dados já constatarem que você teve alguma restrição no passado, este seu pedido vai ser avaliado. Pode ser concedida autorização, pode não. Então, todo este trâmite e todas essas informações vão fazer muita diferença daqui para diante. Novamente na tela, o detalhe que a gente praticamente acabou de comentar, o SES substitui o atual sistema de aposição manual de carimbos nos passaportes, melhorando a eficácia e a eficiência do controle nas fronteiras externas do espaço Schengen e contribuindo para a luta contra o terrorismo e a criminalidade grave. Nesta circunstância, procede-se à alteração à Lei 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, tendo em vista adaptar o ordenamento jurídico português à entrada em funcionamento do SES, prevista para 10 de novembro de 2024, e conformando assim a legislação nacional ao disposto no Regulamento da União Europeia 2017/2226. Portanto, é aquilo que eu disse lá no início do vídeo. Eles estão nada mais, nada menos do que se adaptando àquilo que é necessário e decidido para todo o espaço Schengen. E perceba, a data é 10 de novembro. Então, se você tem passagem comprada para novembro, para dezembro, para janeiro, para fevereiro, fique atento, porque você já vai entrar nesta situação. Você já vai estar sujeito a esta coleta de dados biométricos de verificação e os seus registros estão, então, assegurados no sistema. Por óbvio, existem situações em que a pessoa chega, vai ter algum problema, talvez num primeiro momento. Quando eu digo problema, pode haver alguma restrição passada que vai ser reavaliada e que, inclusive, a legislação prevê que, em havendo a necessidade e a possibilidade, esta informação que havia lá de trás, ela pode ser retirada do sistema. Ela pode ser suspensa. Tudo isso está previsto aqui neste projeto de lei, que é a transcrição do que a União Europeia decidiu para o ordenamento jurídico português. Então,
não é, em hipótese alguma, não é, em hipótese alguma, invenção do Estado português, do governo português. E sim, uma situação em que Portugal se vê obrigado, por face de fazer parte do Estado Schengen, do espaço Schengen, então, em razão disto, é que ela tem que tomar estas atitudes. E são muito bem-vindas no meu modo de pensar e de trabalhar. Porque assim nós teremos um controle maior de quem entra e sai do país, do espaço, tornando o espaço Schengen um espaço mais seguro e mais adequado para que você possa vir residir, trabalhar, estudar e fazer turismo dentro do espaço Schengen. Ok? Era isso, num primeiro momento. Tem mais coisa? Tem mais coisa interessante por aqui, claro que tem. Essa parte interessa bastante a você que é brasileiro, por exemplo. Finalmente, é o que está escrito aqui, finalmente, são criadas as condições legais necessárias para permitir a concessão de autorizações de residência a cidadãos de Estados-membros da CPLP, com a mesma validade temporal das autorizações de residência concedidas aos cidadãos nacionais de outras geografias, com vista a afastar a aplicação de validades temporais distintas em desfavor dos cidadãos nacionais de Estados-membros da CPLP. Significa que um título de residência CPLP passará a ter o mesmo contexto temporal do que aqueles que vêm, por exemplo, com um contrato de trabalho firmado, que são de outras nacionalidades, daquelas pessoas que recebem o cartão plástico, não papel, plástico, com 2 anos de validade e depois 3 anos de validade. A exceção dessa regra é o estudo que é feito de ano em ano, porque você vem, estuda um ano, renova a matrícula, faz novo pedido. Renova a matrícula, faz outro pedido. Então você vai numa regra diferente. Mas, regra geral, são 2 mais 3. Então, passam também os CPLPs a terem o seu título de residência desta forma. E, com certeza, vai conduzir o processo. Também já foi anunciado pelo governo que estaria em tratativas para finalizar e implantar o quê? O tal cartão. O tal cartão. Então, todos aqueles que receberam na época a CPLP, aquela folha de papel A4, com algumas informações, que não servem para sequer viajar pela Europa, pelo espaço Schengen afora, porque aquele é um documento válido exclusivamente em Portugal, pois não traz todas as características exigidas pela União Europeia para um documento público. Então, o Estado português está ultimando os preparativos para fazer a troca destas documentações e implantar definitivamente para os membros de CPLP também um cartão de residência que permita um título de residência, não é cartão, é título, para que você possa então se equiparar aos demais. E isso, com certeza, é uma excelente notícia para todos aqueles que tanto fizeram para fugir da fila dos 400 mil que estão pendurados lá na manifestação de interesse, migraram para a CPLP e depois foram surpreendidos com uma folha de papel em branco que não tem eficácia alguma no espaço Schengen. A lei permitia isso? Não, a lei já não permitia. Mas as pessoas tiveram esta impressão. O Estado, por si próprio, deu esta informação de que era válido, que podia, e não era. Então, erraram. E erraram feio. Mas, agora, finalmente, nos parece que isto está no fim. E com isso, vocês, então, serão beneficiados com o título de residência igual a todos os demais. Padrão União Europeia. Era esse o recadinho de hoje. Vou além desta proposta de lei. Eu vou deixar mais 2 informações aqui abaixo do vídeo, que são 2 matérias publicadas em jornais eletrônicos aqui em Portugal, físicos também, ou seja, mídia digital. Eu vou pegar e vou colocar também 2 links aqui embaixo que trazem informações a respeito desses assuntos. E aí vocês podem se divertir no final de semana
fazendo a leitura de todo esse material. Eu sei que vocês gostam de ler, né? É por este motivo que eu sempre deixo as matérias aqui embaixo. Perfeito? Um grande abraço a todos, tá? Um excelente final de semana e eu espero que nos vejamos em breve. Até lá.